texto que nós selecionamos para a gente pensar juntos nessa noite aqui é apenas um versículo de Hebreus capítulo 11, versículo 4, que está aqui. Eu quero convidar você a ler comigo este versículo, tá bom? Vamos lá? Você lê junto comigo? Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Sabe que Hebreus 11, a gente costuma dizer que é uma galeria de heróis da fé, né? Na verdade, o capítulo 11 de Hebreus, nós temos homens e mulheres que foram elencados como modelos de fé. Pessoas que souberam aplicar a fé à sua vida prática. É mais do que uma fé de confissão, uma fé conceitual, mas é uma fé aplicada na vida. E o propósito, evidentemente, é estimular quem lê a transformar essa experiência que nós chamamos de experiência de fé, experiência de salvação, numa vida prática. Algo que faça diferença na nossa vida e na vida dos outros, independente do espaço em que nós vivamos. É interessante que o Abel, ele abre essa galeria da fé. Na verdade, são 3 nomes usados como referenciais de fé da era pré-diluviana, antes do dilúvio. É o Abel, é o Enoque e é o Noé. Cada um desses 3 homens trazem uma dimensão diferente com relação à fé e à vida. E nós vamos nos deter aqui mais na vida de Abel. Nós não sabemos quanto tempo Abel viveu. O Enoque, nós sabemos, foi trasladado. O Noé, 950 anos, viveu. Mas a Bíblia não se preocupa em dizer, se você pegar a genealogia que está em Gênesis capítulo 5, não fala sobre Abel. Porque me parece que é uma ideia do Antigo Testamento, que uma pessoa que tenha morrido cedo não tem história, não tem relevância. Então simplesmente salta a história de Adão para Sete. É assim que está lá na genealogia. E não se fala muito de Abel. Aparentemente Abel era jovem. Mas é muito interessante como que quem escreveu este documento, chamado por alguns de Carta aos Hebreus, ele vai abrir essa galeria da fé, resgatando a história de Abel, que nos é conhecida. Nós sabemos que Abel foi vítima do seu irmão Caim. É uma história conhecida inclusive por pessoas que sequer têm qualquer vivência no meio religioso, não é? Porque é muito conhecida mesmo. E ele abre essa galeria falando do Abel. Nós estamos nesse mês querendo trabalhar esse tema, vivendo para a glória de Deus. E em Abel, nós temos o exemplo de alguém que, por menos que tenha vivido, viveu para a glória de Deus. Este é o relatório num versículo só, que Hebreus 11:4 está dando para nós. Observa esse versículo aí de novo. Não sei se dá para ver ali, mas eu fiz alguns destaques. Diz que pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. Também diz que Abel, ele alcançou a aprovação de Deus quanto às ofertas que ele fez. E ainda diz que Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Nós podemos então dizer que Abel foi alguém que viveu para a glória de Deus. Ele viveu para a glória de Deus. É isso que Deus espera da gente. Alguém que ofereça a Deus o mais excelente sacrifício. Alguém que alcance a aprovação de Deus quanto à sua vida, às suas ofertas. Alguém que mesmo depois de morto, ainda fala.
podemos ir embora, né? Você já entendeu? Podemos orar, terminar. Mas é isso que nós precisamos sair daqui hoje, depois de um domingo cheio de ensinamentos, que eu tenho certeza que você aprendeu muitas coisas. Mas eu queria que você aprendesse isto aqui, ao final deste dia, deste domingo. Para que você comece essa semana pensando nisso. O que significa viver para a glória de Deus? E eu, na verdade, só quero reforçar aquilo que eu já afirmei aqui, talvez com outras palavras, né? Uma vida para a glória de Deus é uma vida internamente excelente. O autor aos Hebreus estava dizendo que Abel foi impulsionado a dar o melhor de si. Ele está, num primeiro momento, pensando na excelência interna de Abel. Aliás, é assim que nós entendemos o texto de Gênesis 4. Que quando você volta lá na história de Gênesis capítulo 4, você vê que Deus se agradou de Abel primeiro e da sua oferta. Na verdade, quando a gente lê Gênesis 4, nós não temos assim muita noção, nenhuma indicação da razão por que o sacrifício de Abel foi mais excelente. Eu sei que você que já tem alguma noção, você que já estudou algum curso de teologia, você que já leu algum comentário de Gênesis ou de Hebreus 11:4, você vai dizer assim: não, pastor, Deus aceitou melhor o sacrifício de Abel porque era um sacrifício de sangue. Mas na verdade o texto não fala nada disso. Nem Hebreus e nem Gênesis se posiciona quanto a isso. É uma suposição nossa, de que o sacrifício de sangue era o que Deus queria. O que nós temos de fato em Gênesis, a pista para entender essa questão, é a forma como Deus fala com o Caim. Porque Deus vai dizer para Caim: Caim, por que caiu o seu semblante? E Deus vai dizer para Caim: se você agir bem, não é certo que você vai ser aceito. E parece que a questão não era nem a oferta, era a atitude. Era o que estava dentro de um e de outro. Um vai movido por excelência, querendo oferecer a Deus a mais excelente oferta. O outro vai talvez por religiosidade, por intenção de um ritual apenas. Deus olhou para Caim, para a sua oferta, para Abel e para a sua oferta. E Deus diz lá, Gênesis 4, versículo 4 e 5, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Deus olhou para ele, mais do que para aquilo que estava nas mãos dele. Isso faz nos lembrar quando Jesus está no templo e ele está vendo diante do gasofilácio como que as pessoas entregam suas ofertas. Jesus chama atenção, lembra, para uma viúva pobre. E o texto é claro em dizer que Jesus estava observando como as pessoas entregavam a oferta. Como? Não é quanto. Não está preocupado com a quantidade, mas é como. E Jesus vai chamar a atenção dizendo que aquela viúva deu mais do que todos. Matematicamente não faz sentido nenhum, porque ela não deu mais que todos, não é? Mas a relevância, a importância, a profundidade disso para Deus valeu mais. Porque era uma atitude interna. Por isso que eu queria chamar a sua atenção nesta noite. Se você quer viver para a glória de Deus, seja internamente excelente. Isso tem a ver com as escolhas que começam no coração da gente. Talvez Deus não está olhando tanto para o tanto que você dá aqui, para o horário que você cumpre. Hoje eu cheguei na igreja tal hora, saio tal hora. Quantas pessoas você já ganhou para Cristo? O quanto de folheto você já distribuiu por aí? O quanto de investimento você já fez na obra missionária? Mas talvez Deus esteja olhando para dentro de você. Viver para a glória de Deus implica
em escolher ser excelente. E o que é ser excelente? Ser excelente é quando você decide andar acima daquela linha que a gente diz que é a linha do bom. Aqui é o bom, eu quero ser excelente, eu vou andar acima disso. Fiz alguma coisa, seja qual for, foi bom? Foi bom. Podia ter feito melhor? Podia. Por que não fez? Deveria ter estado acima da linha do excelente. Não é uma coisa que está primariamente nas nossas ações, mas é algo que está primariamente lá dentro de nós. É quando nós decidimos ser melhor do que nós mesmos. É quando você se desafia a fazer o melhor que você pode nas condições que Deus tem te dado. É andar acima da linha do bom. O fato é que uma parcela muito significativa de nós cristãos decidimos viver abaixo da linha do bom. Nós somos medíocres. Nós nos contentamos com poucas coisas. E nós vivemos da média para baixo. Mas uma vida para a glória de Deus é uma vida internamente excelente. Intenções excelentes, escolhas excelentes, sentimentos excelentes, aspirações excelentes, decisões excelentes. Essas coisas que ninguém está vendo, mas Deus está. Que não dá para mostrar, mas Deus está vendo. E dá para ver depois, quando aquilo que está dentro transborda para fora. Quando você percebe que a pessoa lá dentro dela decidiu que ela seria excelente. Ela iria andar acima da linha do bom. Amém? Está acordado aí? Está prestando atenção? Uma vida para a glória de Deus é uma vida internamente excelente. Segundo lugar, o que significa isso? Também significa uma vida externamente justa. O autor aos Hebreus estava dizendo que Abel conquistou a aprovação de Deus, pelo qual, diz lá, obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Mais uma vez eu digo, se a gente voltar para Gênesis 4, pouco nos ajudará a entender o porquê o autor aos Hebreus diz que Abel obteve testemunho de ser justo. Mas Mateus 23, 35 chama Abel de justo, provavelmente fazendo referência ao fato de que não havia nada na vida de Abel que justificasse o ódio de Caim. Quer dizer, ele era justo, ele era inocente. Nada na vida dele deveria levar o Caim a fazer o que fez. Ele era justo. Todavia, tanto Gênesis capítulo 4 quanto Hebreus 11 destacam que a vida do Abel atraía a atenção de Deus. Se a gente fosse dizer de uma forma bem simples, a gente ia dizer assim, ó, Deus gostava do Abel. Deus gostava dele. Por causa dessa coisa interna, da excelência que começou no coração dele. E que transparecia nas ações dele. Ele preparou uma excelente oferta. Deus gostou. Deus gosta de gente assim. Se a gente fosse usar a linguagem escolar, Deus deu 10 para Abel. 10. Quando eu era criança, na idade escolar, naquela época, as notas eram A, B, C, D, E. E era legal quando a gente se dedicava muito a uma matéria, que a professora colocava assim, ó, A+. E ela escrevia assim, com aquela letra de professora, parabéns. Eu acho que, seguindo esse modelo, Hebreus está querendo dizer assim, ó, que na prova do Abel, Deus colocou A+, parabéns, com um monte de exclamação assim. Eu gostei do Abel, gostei. Eu queria que você pensasse e se sentisse incomodado com isso, porque eu me sinto incomodado com isso todo dia.
Deus, o Senhor gosta de mim, o Senhor gosta de fato, aquilo que eu estou fazendo, o Senhor está gostando. Ele ofereceu uma excelente oferta, ele demonstrou externamente ser um homem justo. Viver para a glória de Deus é buscar essa aprovação de Deus na vida que se vive. A gente diz que é crente, que é protestante, mas parece que a gente é espírita. Tem gente achando que essa é uma encarnação, vai ter outra. Mas não tem. Se você é um cristão, você não acredita nisso. Você acredita que a vida só é essa, não é isso? E o que você faz com esta vida que Deus está te dando? Quer viver para a glória de Deus? Busque a aprovação de Deus nesta vida, para esta vida. As práticas diárias, o modo de tratamento das pessoas, a seriedade com que você estuda e trabalha. Tem gente que não leva nada a sério. Parece que a vida é um ensaio, não é? É um ensaio, eu estou ensaiando porque depois vai ter uma vida real. Esta é a vida real. A maneira como você vive, o testemunho que você dá lá no seu trabalho, por onde você anda, a responsabilidade como você lida com as coisas da igreja, as suas práticas devocionais, de leitura da Bíblia, de oração, de evangelização. Você precisa alcançar nota 10. Uma vida para a glória de Deus é uma vida que Deus gosta de ver. Gosto da vida da pessoa, porque ela é perfeita, porque ela não tem pecado, não é isto. A gente sabe que Deus não está esperando de nós perfeição, mas Deus está esperando de nós dedicação. Uma vida externamente justa, dedicada, que alcance a aprovação de Deus. Em terceiro e último lugar, uma vida para a glória de Deus é uma vida eternamente impactante. O autor aos Hebreus estava dizendo que a vida e a fé de Abel continuaram fazendo diferença mesmo após a sua morte. Por meio dela, da fé, da vida de Abel, também mesmo depois de morto, ainda fala. Uma vida abatida pelo pecado de outro, pelo assassinato do Caim, mas uma vida que ainda fala. Uma vida que ainda ecoa, que ainda diz alguma coisa. Não sabemos quantos anos ele viveu, aparentemente era jovem quando morreu, mas ele está dizendo que esta vida ainda fala. Ainda fala. Se a sua vida se encerrasse hoje, ela ainda falaria. Ela ainda ecoaria na memória de alguém, inspiraria outras pessoas. Sua vida ainda fala. O texto diz que a vida de Abel ainda fala. Tanto fala que agora fala, não é? Tanto diz que nós estamos dizendo sobre ela agora. Um homem que viveu para a glória de Deus. 2, 3 linhas, o autor aos Hebreus está dizendo: imite este homem, imita o Abel, porque ele foi excelente. Ele ofereceu a Deus uma oferta excelente, alcançou a aprovação de Deus. Por isso que gente que vive assim, quando morre, continua falando, porque influencia outras pessoas. Isso me faz recordar de 2 outras histórias da Bíblia. Eu quero te fazer recordar desses 2 exemplos. Um exemplo é o exemplo de Dorcas. Atos 9 conta a história da Dorcas, uma mulher que morre. E o versículo 39 diz assim, que tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Chamaram Pedro lá, né? Para orar, para ressuscitar.
Diz que todo mundo ficava mostrando as coisas da Dorcas, dizendo que essa mulher influenciou nossa vida, nós não queremos que ela morra. Queriam a presença dela, tanto é que ela é ressuscitada no texto lá. E outro exemplo é um rei chamado Jeorão, que está descrito em 2 Crônicas, capítulo 21, e os versos 19 e 20 diz assim: aumentando esta dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas, porque ele estava com uma doença, por causa da enfermidade, e morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais. Era ele da idade de 32 anos, o Jeorão, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu aos 40, e o texto diz assim: e se foi sem deixar saudades de si. Jeorão se foi sem deixar saudades de si. Se você morresse hoje, que falta faria? Quem choraria? Quem diria assim, deixou um buraco enorme? Precisávamos dessa pessoa aqui. Que falta faria? Jeorão se foi sem deixar saudades de si. Alguém já disse que os que morrem na mediocridade provocam mais alívio que saudade, né? Uma vida medíocre, quando morre, foi tarde, né? Mas uma vida excelente faz falta, faz falta. O que restará da sua história de vida depois que você partir? Uma vida para a glória de Deus implica em deixar um legado eterno. Uma vida que vai ecoar, que vai perpetuar, que vai aguçar a memória dos que ficam, que vai inspirar outros a viverem semelhante à experiência que você viveu, de forma excelente, justa, diante de Deus. Que Deus possa ajudá-lo, ajudá-la a se despertar nessa noite. Que Deus te ajude a resgatar esse desejo de viver para a sua glória. Que internamente a sua vida seja excelente. Que você faça escolhas excelentes. Que você, lá dentro do coração, você pense de uma forma excelente. Que você busque a excelência de dentro para fora. Que você seja externamente justo. Que as pessoas vejam as coisas excelentes que você mostra, que você faz. Que você alcance a aprovação de Deus. Que Deus goste de você. Que eternamente a sua vida seja impactante. Que você deixe um legado. Deixe de si saudades. Deixe pessoas não só chorando pelo impacto da sua morte, mas chorando pelo impacto da sua vida. Porque você vai fazer falta na história de pessoas. Eu quero cantar um hino com os irmãos, que nós já cantamos várias vezes aqui, mas o coro do hino diz assim: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Eu quero te convidar para um momento de oração. Vamos nos colocar de pé, enquanto nós entoamos a primeira e a última estrofe desse hino. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente, colocando a sua vida nas mãos do Senhor. Deus, eu quero viver para a tua glória. Eu preciso voltar a fazer escolhas excelentes. Eu preciso voltar a ser uma pessoa que está buscando a aprovação de Deus de fato. Eu preciso me preocupar em ser uma pessoa eternamente impactante. Talvez você tenha que pegar na mão da sua esposa e dizer: ó, vamos lá, vamos viver para a glória de Deus. Talvez você tenha que pegar o seu filho e dizer para ele: filho, vamos lá, nossa família vai viver para a glória de Deus.
mas vamos cantar esse hino. Enquanto fazemos, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos orar com você, por você, dando uma resposta a Deus, àquilo que Deus nos falou nesta noite aqui. Vamos cantar. Fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas não pode excluir o que estás a pedir, sem que tudo deixares maldade. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares maldade. Se orares então, segue o teu coração, goze a paz que o Senhor pode dar. É que Deus não sentiu e tua alma se abriu, tudo deixando maldade. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares maldade. Quer sair do seu lugar? Sai do seu lugar, vem aqui, vem orar. Traz a sua família no altar de Deus, né? Deixa no altar do Senhor. Quando tudo a gente deixa no altar, estamos dizendo, olha, eu quero viver para a sua glória. É isso que eu quero, né? Um ano 2018 diferente daqueles anos que eu já tenho vivido, né? Mas um ano que nós vamos conseguir expressar diante do Senhor internamente uma vida excelente, externamente uma vida justa, eternamente uma vida impactante. Quero convidar o pastor Nicolau que vem aqui à frente. Eu vi o pastor Nicolau, vem cá. Faz tempo que eu não ouço o pastor Nicolau orando. O pastor Nicolau vai orar por esses irmãos. Se quiser vir, sair do seu lugar, ainda venha, pode vir. Tem um microfone sem fio. O pastor Nicolau vai estar intercedendo, orando por nós. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, nós te damos graças pela excelente mensagem que nos trouxeste através do pastor Nazareno. Ó Deus bendito, que tenhamos uma vida excelente. Amém. Pai Santo, somos desafiados por Ti a vivermos uma vida
que realmente te agrade. Somos fracos, somos imperfeitos e notamos que estamos vivendo num nível baixo. Mas nós te pedimos a tua misericórdia para conosco, para que possamos viver uma vida excelente. Nós te pedimos, ó Pai Celestial, especialmente em favor daqueles que se levantaram e vieram aqui à frente, certamente dedicando as suas vidas ao teu reino, ao teu trabalho. Visita, Senhor Deus, toda a tua igreja neste momento. Amém. Que cada um de nós que ouviu esta mensagem possa estar fazendo a devida aplicação na vida. Amém. Cada um, Senhor, aplique esta mensagem e que tudo quanto fizermos, seja isto, seja aquilo, aquilo outro, só seja feito para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo culto desta noite, do seu início até o seu fim. E agora, Pai Celeste, quando ele caminha para o seu encerramento, nós te pedimos que leves cada um de nós para os nossos lares, guardados e protegidos por ti. Amém. E dê-nos uma semana, ó Senhor Deus, onde realmente, intimamente, externamente, nós vivamos uma vida impactante. Amém. Não somente aqui, Senhor, mas perante o mundo lá fora. Nós te pedimos e agradecemos por tudo, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Amém.